Novamente, boa tarde para todo mundo que, que segue acompanhando a gente. Eu gostaria de apresentar o Ricardo, professor Ricardo Silva. De novo, é um prazer apresentá-lo. O Ricardo, ele é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é mestre em Genética e Melhoramento pela mesma instituição e doutor em Genética com ênfase em Bioinformática pela Universidade de São Paulo. Durante o período de pós-doutorado, ele atuou no desenvolvimento de bancos de dados moleculares, estatística multivariada para dados de ômica e aplicação e desenvolvimento de métodos quantitativos para integração de dados multidimensionais. Como jovem pesquisador da FAPESP, ele desenvolveu aplicações extensíveis e modulares para análise de dados ômicos e atualmente ele é professor doutor do Departamento de Ciências Biomoleculares da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Ele atualmente desenvolve pesquisa integrando diferentes fontes de dados e estatística computacional para a elucidação de vias metabólicas alteradas sobre diferentes condições de amostragem e em diferentes organismos, em particular plantas e micro-organismos. Ricardo, novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e agora você tem a palavra. Muito obrigado novamente à comissão organizadora pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje. Então, acho que esses vídeos estão separados, né? A gente conversou sobre a teoria em outro vídeo, e aí a gente ficou com uma brincadeira aqui, uma provocação, né? Que basicamente o tema central que a gente estudou na nossa parte teórica foi teste de hipótese, né? Então, eu falei rapidamente, situei que parte da estatística que está, os conceitos básicos que a gente deveria ter aprendido para entender teste de hipótese, e aí eu falei uma abordagem prática, né? Quais são os testes que a gente vai ver agora na parte prática. Aí, eu já vou partir para a parte prática, vou abrir o código, vou fazer com vocês aqui bem devagar e discutindo, e aí, só para consolidar a nossa parte teórica que a gente viu antes, a gente fez uma brincadeirinha aqui, que a brincadeira é o seguinte, que a gente fala assim, às vezes a gente faz um experimento e a gente quer só publicar uma lista de p-valores. E aí eu estou querendo dar uma ideia assim prática, como é que é? Porque a gente viu que essa probabilidade, o p-valor, no nível de significância, elas estão associados a minimizar um erro, né? Um erro de cometer o falso positivo, né? Dizer que alguma coisa mudou no nosso tratamento, que a gente tem interesse, quando na verdade não mudou. Tá? Então, aqui vamos supor que a gente quer saber se é, essa média aqui, vamos saber se média, média 2 é maior que a média um aqui. Tá? Então, a gente quer saber aqui, a gente quer saber se mudou dessa média um aqui, dessa distribuição nula. Então, a gente viu que aqui tinha nosso alfa, e aí aqui a gente tinha o nosso x crítico, a gente falou região crítica, e aí, ó, a nossa média, a primeira provocação que eu fiz é que nossa média amostral, se ela tivesse em algum lugar bem perto aqui, e o meu p valor for 0,051, e aí a literatura tem sempre um número mágico para o alfa de 0,05, o que que eu falo? Que o, houve uma mudança mesmo, né? O meu tratamento acarretou uma mudança ou não? E aí a brincadeira que eu fiz, eu falei assim, se isso aqui você está trabalhando, você está criando sua empresa, você sabe que se o seu tratamento tiver mudado, a concentração desse metabólito, você vai poder desenvolver seu produto. Você vai arriscar nesse 0,051? Isso aqui é uma probabilidade, gente. Tem um estatístico famoso que ele colocava, a gente tem que colocar como probabilidade. Ele falava assim, se tiver 5% de tesouro atrás daquela árvore, você vai lá olhar.
Então, aqui no caso, a gente está querendo minimizar a chance de cometer o erro. Quando você fixa um erro, você fala, o erro máximo de cometer um falso positivo que eu tenho é 0,05 ou 5%. E se o seu p-valor, o que é o p-valor? A probabilidade de observar essa média, ou maior aqui, né, no caso desse metabólito, é 0,051. E aí, você arrisca, fala que teve mudança mesmo, rejeita a hipótese de nulidade ou não? A questão aqui é sempre o o quanto você vai arriscar, o quanto você entende do sistema. Então, às vezes, por exemplo, se você fala assim, é um gene que eu vou ter que pagar um PCR em tempo real para saber se eu confirmo o resultado do RNA-seq ou do microarray, alguma coisa do tipo. Ou eu vou ter que isolar o metabólito e fazer fragmentação só daquele metabólito na minha curva cromatográfica. Quanto tempo isso vai te custar? Quanto custo financeiro vai te custar? Então, isso sempre você tem que colocar e colocar o seu conhecimento, o dado, a variabilidade do dado, como que está? Se você voltar no seu dado bruto, ele está um dado, está parecendo um dado ruidoso, tem uma curva cromatográfica bem definida. Então, essas coisas você tem que levar em conta. Você não pode olhar cegamente para o p-valor ou para o alfa, tá? Aí o Vinícius falou uma coisa muito legal, falou assim, e se eu fizer um experimento maior, com mais réplicas, para ver se eu repito esse achado, que esse metabólito realmente é alterado nesse tratamento que eu fiz? Essa é uma ótima ideia, né? Porque aí você teve uma evidência preliminar e aí você fez um experimento confirmatório, tá? É, ficou claro, gente? Alguém tem... Então isso é muito importante, tá? P-valor é bem interessante, que você tem o poder de decidir, e aí o mesmo p-valor você tem que ser usado com critério, tá bom? Eu vou começar na parte prática, eu vou fazer passo a passo, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. A recomendação que eu vou dar aqui é o seguinte, o código ele já está feito aqui. Eu vou mostrar para vocês que os notebooks, você pode, o legal dele é isso, se alguém compartilha com você, você pode usar direto, você pode colocar seus dados neles. E aí, o que acontece muito nessas aulas práticas, muita gente fica tentando fazer junto comigo e às vezes vai acontecer erro se você digitar alguma coisa errada. Esse é um dos principais desafios quando você está começando a aprender a programar. As linguagens de programação, como as linguagens humanas, elas têm uma sintaxe. Então, tem um conjunto de regras, um conjunto de palavras que são permitidas na linguagem. Então, se você erra alguma coisa, alguma palavra, alguma vírgula, algum parêntese, vai dar erro, e aí você não vai ficar tentando achar, e você vai descompassar comigo e perder as explicações. Então, talvez seja legal você pegar o código completo e à medida que eu for falando, eu vou mostrar a vocês como tomar nota no código. Que aí depois você pode assistir o vídeo de novo, ir parando e tentando, tá? Essa é a minha recomendação. Quem já tiver mais experiência e quiser ir tentando, pode ficar à vontade, tá? Então, ó, eu vou abrir o notebook aqui, análise univariada. Ó, depois, quem quiser, olha essa introdução ao Python aqui, porque para quem está começando, talvez seja o melhor lugar para começar, tá? Então, vou começar uma análise univariada. E aí, ó, aqui ele ficou o dado, na verdade, bruto. Então, não dá para... não é isso que eu quero fazer, tá? Eu quero clicar aqui, ó. Quero clicar no Colab. Que aí, ó, talvez isso aqui alguém já tenha problema. Agora está no tempo do. Se alguém tiver algum problema técnico, a gente pode falar. Então você tem que estar com uma conta Google logada, tá? E aí você tem que ele tem que abrir desse jeito aqui, ó, com essa carinha aqui, tá? Tem que ter esse símbolozinho do Colab aqui. E aí eu vou navegar um pouquinho pelo Colab aqui com vocês primeiro, para mostrar do que se trata. E aí depois a gente vai pegar os dados aqui de volta. Então, ó,
Ótimo. Então, de novo, Jupyter Notebook é a ideia de um caderno onde você pode alterar tudo, tá? Você pode pôr código, imagens, é, textos, tudo no mesmo ambiente. É fácil compartilhar. E agora, com o Google, que ele criou essa nuvem, você não precisa instalar nada no seu computador. Isso aqui vai estar rodando na nuvem do Google, tá? Então, vai atrapalhar mais, talvez, a sua conexão da internet, que as análises que a gente vai fazer aqui são simples. Se você tem análises mais complicadas, você pode rodar no seu computador também. No Windows tem o Anaconda Navigator, que você pode instalar, por exemplo, tá? Aqui, ó, vai ter esse painel aqui do lado, que você pode seguir esse índice aqui, tá? Clicar, que ele vai, e aí eu estou escrevendo isso aqui com HTML e Markdown. Isso aqui vai ficar gravado, mas não tem tanta importância. As células, tudo aqui nesse notebook você pode alterar, tá? Então, se eu der dois cliques aqui, ó, tá vendo? Eu acabei criando um monte de coisa aqui no texto. E aí, ó, eu vejo como que está formatado esse índice, porque que ele ficou com esse link bonitinho. E aí, ó, no Markdown, sempre quando eu coloco esse hashtag aqui, fica em negrito ou como título aqui no notebook, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e editar o texto. E aí, esse é é um dos lugares que vocês podem escrever texto, tá? E aí, se você clicar fora da tela, da célula, ele formata a célula do jeito que ela vai ficar no final, tá? E você pode sempre, se você passar o mouse em cima da célula, ele vai te dar as opções. Você quer criar uma célula nova com texto ou com código? Aí eu vou querer criar outra contexto, ó, para começar aqui. Vou criar outro contexto, eu vou falar assim, ó, posso escrever assim, alô, alô, Tere- Terezinha. Porque é tradição da primeira linha de código que você escreve, ou aqui você markdown, você escrever Alô Mundo, Hello World, né? Mas aqui a gente está abrasileirando, então fica um alô, alô Terezinha. Você pode escrever qualquer texto que você quiser aqui, tá? Depois você pode fazer comentário. À medida que eu for falando, você pode escrever algum texto aqui, ou deixar para depois você assistir o vídeo e fazer suas notas, tá? Para você usar depois. Então você pode usar tanto o texto, e aí você pode usar código também, tá? O código, você vê que ele já ficou com uma célula no formato diferente, e aí você tem que escrever na sintaxe do Python, tá? Você tem que dar comandos permitidos para a linguagem. Como que você sabe isso? Naquele notebook, fazendo um curso de Python, tem muito vídeo no YouTube. Então, a gente vai ver que os comandos que você usar, que a gente explicar aqui hoje, você vai poder repetir para os seus próprios dados, tá? Então, eu posso fazer um comando de impressão. Eu vou querer imprimir uma mensagem, posso até vir aqui e copiar isso aqui, ó. Falou assim, ah, mas Ricardo, o que você está fazendo o mesmo no código do que no texto? Qual que é a diferença? Porque aqui, ó, eu estou usando. Aí a primeira vez que você usa, ele vai falar que você está carregando código, vai te pedir permissão, né? Está carregando código do GitHub aqui, mas ele vai estar rodando no seu Colab, né? Então, ó, se eu clicar nesse sinal de play aqui, ele demora um pouquinho no primeiro comando, mas aí ele imprime a mensagem, tá? E aí, por que que funcionou aqui? Porque eu usei a sintaxe do Python, que é função, é um método que tem no programa, abre parêntese, entre aspas, eu coloquei a mensagem. E aí, quer ver como eu não posso escrever qualquer coisa que o interpretador do código não deixa? Se eu vier aqui e colocar sem a aspa numa célula, ele vai me dar um erro, né? Vai falar, ó, sintaxe inválida, né? Então ele não entende português, tá? Basicamente isso. O interpretador ele entende Python, tá? Ótimo. E aí, de novo, vocês podem ir inspecionando. Esse primeiro aqui é texto.
esse segundo aqui, a primeira vez que eu rodei o notebook, ele grava os resultados passados, né? Por isso que está essa imagem aqui. Eu carreguei essa imagem uma vez. Se você rodar essa célula aqui de novo, ele vai dar um erro, porque essa imagem não está aqui disponível nessa pastinha aqui, tá? A gente vai ver que tudo que a gente der de input tem que estar disponível nessa pastinha. Eu vou explicar isso. Então, tá vendo como é que é legal o notebook? Aqui tem uma imagem para você lembrar, como é que é as boas práticas de fazer análise univariada, quais são as etapas. Está aqui gravado, e aí depois eu começo, ó, o notebook mesmo. Estou falando, instalando as dependências. Aí tem um textinho curto, tá? De novo, você pode alterar, você pode vir aqui adicionar mais coisa aqui, ó. Qualquer coisa que você quiser ir escrevendo, você vai escrevendo, aí depois que você tirou da célula, ficou gravado o que você escreveu, tá? E aí você vai salvar no final, tá? Você pode vir aqui, ó, fazer o download do seu notebook modificado e compartilhar com alguém. O Colab, eu adoro a ferramenta, eu acho assim, já está instalado a maioria das coisas no Google. Você pode compartilhar por um e-mail. Se alguém você mandou um e-mail para um colaborador, se tiver uma conta no Colab, você pode abrir do seu e-mail, clicar, vai abrir no seu browser, você não tem que instalar nada, já está ali. É super fácil de trabalhar, tá? Você pode pôr imagens, os textos, e aí o código que a gente vai começar agora, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui para deixar essa apresentação mais limpa, tá? Porque se eu ficar rodando aqui, já vai ter um monte de código, eu vou confundir vocês o que está feito, o que não está ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um notebook em branco. Então, vou começar um aqui. Esse aqui eu vou colocar para o lado, que ele vai ser minha cola. Eu vou simplesmente copiar dele e colar para cá, e aí eu vou escrevendo e mostrando a funcionalidade das coisas que eu for fazendo, tá? Uma coisa que eu. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa rapidinho para vocês, depois, na hora que vocês estiverem estudando esse notebook, para vocês não ficarem confusos, é o seguinte. Eu fiz essa análise de dados, a maioria dos passos, com duas planilhas diferentes, tá? Eu peguei essa aqui, que é uma que eu mesmo gerei no MZMine para eu poder preparar o código, e aí depois eu peguei a planilha que vocês geraram na aula passada com a Denise. Qual que é a diferença? Esse aqui, para as pessoas que eu trabalho, os lugares que eu trabalho, e eu acredito que é o padrão que o GNPS usa, né? Que é uma base de dados, eu acredito que muitos de vocês já saibam o que ao formato padrão da planilha do MZMine, tá? Então, tem o ID da feature, essa área aqui eu nem sei o que que é, se é uma soma, mas aí tem o tempo de retenção em segundos, o MZ, né, o range do MZ, e aí vai ter várias colunas, tá, para as features, onde que começa o pico, onde que termina, você pode setar lá no MZMine o que que você exporta. E as áreas, tá? E os metadados, que é um arquivo que eu consigo ligar a, a amostra. Então, eu tenho a coluna aqui com o nome da amostra, tá? E aí vai ter a área abaixo da curva que eu vou querer e que grupo que ela pertence, tá? Vocês trabalharam no formato do MZMine, então eu pego esses formatos aqui que a gente está acostumado a trabalhar e vou transformando eles até o formato que eu faço análise estatística. Eu não vou fazer isso na nossa prática de hoje, eu vou trabalhar só com a tabela que a Denise forneceu, que eu carrego ela aqui embaixo. Aí no notebook limpo eu vou carregar dessa planilha, tá? E aí na tabela que vocês têm lá que acho que é o formato que o Metabo Analyst usa, né? Eu tenho o nome dos arquivos ou das amostras, eu tenho os grupos, aquelas que pertencem, né? Os tempos, e aí eu tenho as features e as áreas das features, tá? Sem normalizar. Então a gente vai começar dessa planilha, mas eu só estou explicando aqui que tem. Oi. É, eu só queria complementar que essa tabela que você está usando, ela foi gerada pela Nádia no curso do MZMine 3. Foi o output do MZMine, que foi o mesmo que a gente usou para o Metabo Analyst, com a diferença que ela
normalizou os dados no dia da palestra dela, e aqui a gente está usando os dados não normalizados, porque o Ricardo vai fazer a normalização com vocês. Então, só para esclarecer um pouquinho o tipo de dado que a gente está usando. Perfeito. Muito obrigado, Denise. Então, essa planilha que a gente obtém, honestamente, eu nem nunca tinha trabalhado com esse formato que o MZMine exporta, né? Já exporta pronto para o Metabo Analyst. Esse formato aqui, que é o formato que eu estou mais acostumado, que é o que a gente usa no GNPS também. Cadê? Que é esse formato aqui, tá? Eu mostro como levar desse formato até o formato de análise de dados, mas vai ficar isso aí vai ficar no notebook, depois vocês consultam lá, tá? Se tiver dúvida, pode me escrever depois. Então, vou começar a fazer a análise com os dados que são iguaizinhos ao que vocês obtiveram na etapa do processamento do MZMine. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar, vou assumir que vocês não têm o dado, tá? Mas aí é bom isso aqui ficar no vídeo também, que vou mostrar para vocês uma das formas de carregar o dado no Colab. Então, vou pegar esse dado aqui, vou clicar nesse aqui, e aí na hora que eu clicar nesse View Raw aqui, ele vai me dar a opção de fazer o download. Vou fazer o download para minha área de trabalho aqui. Aí eu vou descompactar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Hum, Então, ó, nessa planilha, aqui vai ter uma tabela genérica, tá? Que é para introdução ao Python. Aí vai ter essa tabela não normalizada e vai ter os metadados, tá? Então, eu vou selecionar os dois. E aí você pode tanto vir aqui, você vai clicar nesse ícone dessa pastinha, você pode tanto vir aqui e clicar nesse botão aqui para fazer o upload, tá? Como você pode arrastar os seus arquivos aqui para o Colab. Então vou arrastar os dois, aí ele vai me falar que esses arquivos eles não são guardados, né, na nuvem do Google, enquanto você está rodando uma análise, ele está ali, mas aí depois, se você parar a sua análise, parar seu notebook, eles são deletados, tá? Esses arquivos. Então, aqui, isso aqui, eu fiz até errado. Vou fazer de novo. Na verdade, eu vou carregar o arquivo zip, porque às vezes o upload do arquivo descompactado demora muito. Aí eu vou mostrar para vocês como descompactar de dentro do Colab. Ah, ele tinha carregado. Tá. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu deletar isso aqui, ó. Vou só deletar o arquivo, só para mostrar para vocês como descompactar. Então, gente, o Colab, ele é muito legal também, uma coisa, se você pesquisar na internet, ou você souber um pouquinho, ou fizer um curso de linha de comando em Linux, você também pode usar no Colab, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar exclamação e dar um comando de linha de comando de Linux, vai funcionar. Então, aqui eu ponho o comando ls, que é listar na linha de comando. Aí ele me mostrou, ó, nessa pasta, você tem um arquivo dados.zip e uma pasta sample data, né, que vem no ambiente de todo mundo do Colab. Aí primeira coisa, eu posso descompactar. Ah, uma coisa que eu queria perguntar, deixa eu fechar isso aqui. Está muito pequeno aí para ver? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu acho que dependendo da tela de quem está usando, pode ser que esteja picado. Agora está bem melhor. Ótimo. Legal. Então, se eu vier aqui, Obrigada, ó, Ricardo. descompactar, eu posso fazer dados.zip. Aí eu descompacto, tá? Então ficou descompactado esses dados aqui.
só tem que ter um cuidado, porque eu vou mostrar isso aqui. Agora eu vou começar a análise propriamente dita, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar dois pacotes que a gente vai usar mais à frente, tá? Então, eu vou usar um pacote de anotação estatística, e aí ele tenta instalar para mim. Eu acho no meu ensaio aqui deu certo isso. Ele está dando um erro aqui, mas aparentemente deu certo no meu ensaio. Vamos torcer para dar certo aqui também. E aí eu vou instalar outro também, pacote, para fazer o teste pós-hoc, tá? E aí, gente, quando você carregar o Colab, isso aqui fica. Geralmente, a maioria dos pacotes, vocês vão ver que esses são os dois únicos pacotes que eu vou instalar. Eu vou carregar vários outros. Então, isso é muito comum em todas as linguagens de programação. Você está usando o R, você tem que usar vários pacotes. Isso que é o poder de linguagem de código aberto, né? Open source, porque várias pessoas contribuem, né? E criam módulos diferentes. Então, agora eu vou vir aqui e vou carregar os primeiros pacotes que eu vou precisar, tá? Então, essas duas aqui, se vocês olharem lá no código que eu pus no GitHub, eu mostro como recuperar anotações do GNPS com esses dois pacotes aqui, tá? Eu estou deixando eles aqui, mas nessa prática a gente acaba que não vai nem usar eles, tá? Então, Pandas é uma biblioteca para manipular planilhas em Python, tá? É uma biblioteca muito utilizada, tem muitas funcionalidades. A gente vai ver algumas aqui de como manipular, formatar os dados. Ótimo. Então, eu vim aqui e já carreguei. Aí eu vou carregar primeiro. Aqui eu não vou nem precisar do meu arquivo de metadados, tá, gente? Mas eu vou carregar e mostrar para vocês como é que é o formato deles, porque quando eu fiz o outro formato da planilha do MZMine, a gente precisa dos metadados, tá? Então, lembrem-se aqui sempre, ó, que eu descompactei, aí se vocês abrirem a pastinha aqui de novo, tá dentro da pasta dados agora, tá? Então, eu tenho que sempre dar um endereço de onde o arquivo está. Então, aqui no caso, eu estou escrevendo, olha, com o tempo a gente vai lendo isso aqui, você já decorou, né? Você está falando assim, módulo pandas, método, leia um arquivo no formato CSV, endereço onde os dados estão, e aí, como aqui eu suponho que é CSV, eu posso falar, não, não é CSV, é TSV, está separado por tab, tá? Então, eu posso falar qual separador que é. Então, se eu clicar aqui, ele vai ler o meu arquivo, e agora o meu arquivo está dentro da memória do meu programa, dentro da variável que chama meta. E aí a gente pode começar a explorar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou observar o cabeçalho dessa planilha. Tá? Então, eu observei o cabeçalho, como é que essa planilha está estruturada. Tem o nome do arquivo, que é cada amostra, que tipo de atributo, né? E aí, aqui é redundante, né? Mas tem esse atributo com esse nome para a série temporal e o ponto aqui. E aí vejam que esse é um data frame, né? Então aqui ele pode ler tanto dados de texto quanto dados numéricos, tá? Ele já formatou automaticamente isso aqui para você como um número. Isso aqui pode ser conveniente às vezes ou não, né? Você pode querer que formatar isso aqui como texto, a gente pode mudar o formato dos dados também, tá? Mas a gente vai ver que esse aqui já está interessante para a gente. Então, agora eu vou carregar a planilha de dados, que são os dados do, gerados no MZMine no formato do Metabo Analyst. Eu venho aqui, mesma coisa, tá? Tá dentro da mesma pasta, você vê que é esse mesmo nomezinho aqui de arquivo, tá aqui, ó, o arquivo, eu tenho que dar o endereço de novo,
dados, barra, e aí, ó, aqui eu não preciso pôr o separador, porque esse arquivo já é um arquivo CSV. E eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou querendo inspecionar o cabeçalho dessa planilha para eu ver como é que está formatado o meu dado, né? Então tem o nome dos arquivos, que ponto no tempo que esse arquivo, que essa amostra corresponde, a identificação da feature, né, com o MZ e o tempo de retenção, aqui está em minutos, tá? E aí tem o ID da feature aqui também, né, formatado. E aí ficou bem interessante esse arquivo já, porque ele já está quase no formato que a gente precisa para análise. Mas é até bom que ele não esteja totalmente no formato, que a gente explora um pouquinho de manipulação de dados. Primeira coisa que eu vou fazer, isso aqui, gente, ó, é o código que eu já tinha escrito, o jeito que eu tinha escrito as coisas, que eu vou formatar o dado desse jeito, tá? Não necessariamente você pode fazer com a planilha desse jeito, mas eu particularmente, eu gosto de transpor a planilha. O que que significa isso? Eu vou inverter as colunas para as linhas. Então, como é que eu faço isso? No Python, para eu transpor, eu sempre do ponto, eu uso o método transpor. Então, se eu executar essa célula desse jeito, vejam que agora a, é, o que estava nas linhas aqui está nas colunas, né? Então, aqui eu tenho os metabólitos nas colunas e as amostras estão nas linhas, tá? E aí, o jeito que eu vou formatar os arquivos é o seguinte: eu esse número do metabólito, esse ID do metabólito aqui, não é um dado numérico que eu vou trabalhar, certo? Então, eu vou pegar essa coluna aqui e vou transformar ela em título, tá? Então, vou ver como é que eu faço isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: aqui, ó, eu executei o método transpor e ele só imprimiu pro display do Colab. Mas eu quero sobrescrever a minha variável metab com ele, e aí agora toda vez que eu vou gravar, né? Agora ele ficou na memória, então agora toda vez que eu acessar a variável metab, ele está nesse formato que eu modifiquei, tá? Com os metabólitos nas colunas e as amostras nas linhas. Então eu fiz simplesmente uma transposição. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma coisa que eu posso inspecionar aqui também é ver o meu índice, tá? Eu geralmente gosto de pôr os nomes das amostras como índice da planilha. E aí eu vejo que aqui o nome das amostras já é o índice da minha planilha, tá? Então eu não tenho que fazer essa modificação. Vocês vão ver lá que para o outro formato eu tive que fazer essa modificação. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar eu quero pegar essa primeira linha aqui, ó. Primeira coisa, eu quero pegar essa primeira linha e transformar ela na coluna. Como é que eu faço isso no Pandas? O Pandas, ele tem um sistema de índice que eu faço índice implícito, que eu uso esse método iloc aqui, e eu falo assim, olha, o que que é o índice implícito? Implícito significa que eu não preciso dar um nome para o índice, eu dou posição. Então, eu quero pegar a primeira linha. Como no Python eu começo a contar do zero, a primeira linha é zero, e aí eu quero todas as colunas da primeira linha. Então eu uso dois pontos, e aí ele pega aqui para mim todas as colunas da primeira linha, tá? E aí, pegando todas as colunas da primeira linha, eu tenho os nomes que eu quero colocar de título da minha planilha. Então, se eu vier aqui e fizer primeira coisa que eu vou fazer, eu posso fazer isso aqui também, ó, transformar. Porque isso aqui, ó, é, é um, é um, é um objeto, né, do Python, do tipo do Pandas, né? Eu posso transformar ele para uma lista que muitas vezes ele fica mais fácil para eu manipular, tá? E aí eu posso transformar ele numa lista e eu posso vir aqui que a lista é uma estrutura de dados básica do Python, tá? Ela já vem com Python.
os tipos do objeto do data frame ali, eles são do Pandas, tá? Então, agora, como que eu faço para transformar os nomes das minhas colunas nesses nomes das amostras? Eu venho aqui, coloco os nomes das colunas para as amostras, e aí eu venho, e eu posso inspecionar o cabeçalho, e aí agora ficou repetido, né? Porque essa primeira linha ainda está aqui, tá? E aí, o que que eu posso fazer agora? Eu posso jogar a primeira linha fora, porque eu já coloquei a informação na coluna, né? É, aqui. Então, como é que eu estou jogando a linha? Eu vou jogar a linha fora. Se eu vier aqui, ó, e falar drop, né, para eu jogar fora o índice file name, e aí esse parâmetro aqui in place quer dizer que eu já vou transformar a minha variável metab, tá? Então, na hora que eu fizer isso aqui, eu joguei a primeira linha fora. E aí ficou bonitinho. Agora, os nomes das features são os títulos das colunas, tá? Eu não tenho aquela linha repetida aqui mais, tá? Tá bom. Então, agora, acho que já terminei a parte de manipular os dados. Agora, gente, eu vou passar para a próxima sessão aí do notebook, quando vocês forem acompanhar, que é o seguinte: eu vou fazer a análise univariada, vou testar uma hipótese para um metabólito na tabela. Então, o que que eu quero fazer aqui, ó? Se vocês observarem bem, o que que acontece aqui? Aqui a gente tem são 5, 0, 5, 15 e 45. A gente tem quatro grupos, né? Então, algumas das coisas que eu quero saber aqui é, será que esses metabólitos é, diferem entre esses quatro grupos? Mas eu posso fazer uma pergunta mais básica primeiro. Será que eles diferem entre dois grupos? E se eu tivesse só dois grupos? Então, eu vou testar primeiro dois grupos, depois eu vou testar quatro grupos para um metabólito. E aí depois eu vou testar para vários, tá? E aí a gente faz a correção. Vocês vão ver que mais à frente, eu vou colocar a normalização mais à frente, tá? Aqui eu vou mostrar como que faz o teste, tá? De novo, a gente está assumindo normalidade, mesmo porque nosso número de amostras por grupo é muito pequeno, os testes não seriam tão confiáveis, tá? A gente está assumindo com base na literatura, na referência que eu passei para vocês, mas se vocês tiverem um número de amostra maior ou um experimento piloto, seria interessante testar, tá? Então, a normalização vai vir depois, vou testar para um metabólito primeiro. Então, como que eu faria isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar assim, olha, deixa eu testar dois tempos primeiro. Como é que eu selecionaria da minha tabela só os pontos, o ponto 5 e 15? Vejam que aqui na coluna Time Points, onde ele dá essas variáveis, eu posso selecionar. Então, deixa eu fazer isso aqui, mostrar. Ó, se eu selecionar usando colchetes aqui no Pandas, eu seleciono uma coluna só. Então, eu selecionei todos os dados da coluna Time Points, tá? Que são esses dados aqui. E aí, agora, eu quero falar assim, mas eu queria olhar só a diferença do tempo 5 e do tempo 15. Aí eu posso falar assim, eu uso esse comando está em ou is in, né? Quais as linhas desse time points que tem 5 ou 15. Então, ele me mostra, ele vai me dar um vetor de verdadeiro ou falso, vetor booleano, tá? Então, eu vou selecionar só 6 amostras para fazer a comparação entre dois grupos. E aí, ó, agora eu posso usar outro método legal do Pandas, que é a seleção por índice explícito, né? Eu usei o iLock lá em cima, que era índice implícito, e agora eu vou usar o lock, que é índice explícito. O que quer dizer isso? Eu estou dizendo o nome do índice que eu quero selecionar. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu coloco
lock, né, que eu quero colocar índice explícito. E aí eu pus aqui, ó, eu vou selecionar com verdadeiro e falso, vou selecionar só as linhas dessa planilha em que esse vetor aqui dá verdadeiro, então vai ser só essas 6 primeiras, e eu vou selecionar a coluna de metadados de novo e o primeiro metabólito. Eu quero fazer um teste só para o primeiro metabólito, tá? Então eu pus o nome dele aqui, porque eu estou selecionando o nome das colunas, tá? Como índice é, explícito aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai me dar só essas 2 colunas, e com isso aqui eu vou aplicar o teste para um metabólito comparando 2 grupos. Tá? Então, eu subselecionei da minha planilha inteira para eu aplicar o teste estatístico para um metabólito, 2 grupos. Gente, dúvidas podem me parar, tá? Eu vou agora guardar essa planilha que eu imprimi aqui. Lembrem-se sempre, quando eu faço uma manipulação dessa, eu estou imprimindo no output padrão do Colab, mas eu não estou guardando na memória. Então, eu vou vir aqui, eu vou guardar numa variável aqui, aí agora vai estar na memória, né? Essa variável dtpt aqui. E aí eu vou carregar outra biblioteca gráfica, tá? Com a biblioteca, eu particularmente, eu gosto muito dessa biblioteca, que é o Seaborn. Então venho aqui, carrego a biblioteca gráfica. E aí, agora, eu vou fazer um diagrama de barras, tá? Para começar, vou fazer alguns gráficos diferentes. Vou começar com um diagrama de barras, que é o diagrama mais simples. Então, o diagrama de barra mais simples que eu poderia fazer com o Seaborn é assim. Eu falo assim para ele, olha, aqui estão os dados, dei a planilha. Eu falei para ele, no eixo X, coloca os time points, e aí ele vai saber que tem réplicas, né, no time point, e vai fazer a média para mim, e no Y, você coloca a intensidade média, né, ou a área abaixo da curva média para esse metabólito, tá? Que tem nessa planilha. Aí ele fez para mim um diagrama de barra bonitinho com a barra de erro aqui, tá? Só que eu não gosto muito dessa barra de erro, tá? Então eu venho aqui, essas funções, eu posso mudar muitos comportamentos das funções, tá? Então se eu vier aqui e colocar parâmetros adicionais, que eu quero, assim, existem diferentes formas de calcular o erro. Eu quero usar o desvio padrão e eu quero que a barra ela tenha um cap, né? Uma sobreposiçãozinha. Então, ó, isso aqui é só para uma demonstração que tem jeito de você melhorar bastante os gráficos, tá? Deixar eles visualmente mais apelativos para o seu interesse. E no Colab é possível você acessar a documentação da função, tá? Então, se eu vier aqui, ó, bar plot, colocar interrogação, escrever bar plot, ele vai abrir aqui do lado a documentação. Como é que é a documentação, geralmente, dessas linguagens de programação? Ele tem aqui a função, quais os argumentos que você dá para a função e como que você muda, tá vendo? Se você quisesse mudar a ordem dos grupos aqui, colocar o 15 primeiro, depois o 5. Se você quisesse mudar a função para estimar a média, aqui se é um intervalo de confiança com índice de confiança 95%. Então, ele te deixa mudar vários parâmetros, te dá uma explicação, e muitas documentações, eles têm até exemplos de código no final para você entender como usar esse pacote, tá? Então, é uma excelente forma para quem está aprendendo, consultar a documentação e se aprofundar em como usar esses pacotes, tá? Então, ótimo, a gente fez o diagrama de barra. É, Aí, eu vou fazer agora um teste estatístico, tá? Vou fazer um teste T, para a gente comparar a média de 2 grupos, tá? Que é o que a gente viu na nossa parte teórica. E aí, por que que eu estou fazendo o teste T aqui? E aí, de novo, eu estou assumindo que são grupos independentes, tá? Então, eu estou assumindo que esse dado foi assim, no tempo
5 ele foi lá, não sei se é amostra de oceano, pegou 3 amostras. No tempo 15 ele foi lá e pegou outras 3 amostras. Eram amostras diferentes, tá? Se ele tivesse ido lá no tempo 5 pegado as 3 amostras, aplicado alguma transformação no laboratório e medido o metaboloma nessas mesmas 3 amostras, eram dependentes. Nesse caso aqui, elas são independentes, tá? E aí, eu vou assumir também que, como eu estou usando a distribuição T aqui, que eu não conheço a variância da população, não conheço a variância desse dado. E aí a gente vai ter que estimar a variância, tá? Primeira coisa que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, quando eu quero selecionar só os dados do tempo 5, tá? Então, de novo, eu criei um vetor de verdadeiro e falso só para os dados do tempo 5, e aí eu tenho que colocar de novo o nome da coluna do metabólito, e eu vou transformar isso aqui em uma lista, tá? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou colocando no formato que a função do teste estatístico pede, tá? Então, eu transformei, e aí, tá vendo? Aqui só tem as quantidades. Eu vou dar uma lista, né, um vetor com as quantidades, tá vendo? Não normalizadas, né? A gente vai normalizar mais à frente, tá? Estou mostrando só como faz o teste. Aí a gente vai ver que o adequado é normalizar, mas eu vou fazer mais à frente. E aí eu vou colocar o, o teste estatístico propriamente dito, tá? Então, de novo, aqui, eu vou até acelerar um pouquinho, tá, gente, para eu conseguir fazer tudo. Aqui, de novo, ó, estou fazendo coisa repetida, tá, gente? Estou importando o módulo stats do pacote SciSpy, e aí eu estou aplicando o t-teste para amostras independentes, por isso que tem esse IND aqui, tá? E aí, a gente está selecionando, está dando um vetor só com as quantidades do tempo 5 e um vetor só com as quantidades do tempo 15. Isso aqui, gente, é até razoável a gente admitir que as variâncias desses grupos, embora desconhecidas, sejam iguais. Mas eu coloquei falso até para mostrar para vocês como eu mudaria, como você falaria as variâncias desses grupos são desconhecidas e eu suponho que elas sejam diferentes, tá? Então você teria que mudar isso aqui para false, tá? Aí eu tirei a estatística, ele me mostra o valor da estatística T, que está lá na apresentação, como é que calcula o Tzinho, é -3, tá? O p-valor é 0,04. Então tá ali. E aí aqui ele pôs esse grau de liberdade. Geralmente, quando a gente vai calcular manualmente, a gente faz grau de liberdade número de amostras -1, tá? Para o teste T. Aqui ele tem um método, honestamente eu nem sei, computacional para derivar esse grau de liberdade, que dá 2,8 aqui, tá? Então, é, isso aqui é importante para definir a distribuição T, né, e para calcular esse p-valor aqui, tá? Ótimo. Então, a gente fez um t-teste para amostra, tá? Aí agora, deixa eu ver o que eu faço na sequência aqui. Ah, eu vou só, isso aqui, ó, nessa parte eu vou deixar bem direto, vocês têm acesso a esse código todo, tá? Que é falar assim, eu posso, depois que eu estiver estudando muito meu dado, que eu quiser fazer um gráfico para minha publicação, por exemplo, eu posso selecionar, fazer os metabólitos até manualmente para eu fazer o gráfico. Eu posso vir aqui e, e colocar que eu quero o metabólito 1, metabólito 2. Eu peguei ali que eu simplesmente copiei. Eu posso vir aqui, gente, ó, aqui na planilha aqui, eu simplesmente copiei o número do metabólito aqui, tá? Para eu dar como referência para a coluna lá no meu código. Tá? Eu podia ter usado um índice implícito, né, colocado a posição da coluna, mas assim eu acho que fica até melhor para depois você mapear o que você fez, evitar de cometer erro. Então, eu estou pegando de novo os tempos 5 e 15 para esses dois metabólitos agora. Eu quero fazer só um gráfico de barras que tem esses dois metabólitos lado a lado, tá? Então, se eu colocar a planilha desse jeito aqui, tá? Eu já tinha feito. Eu coloquei
Vejam que o 15 e o 5 ele se repete aqui para o primeiro metabólito e depois para o segundo metabólito. Quando eu usar esse dado nesse formato na função do, do diagrama de barras, eu posso mudar outro parâmetro que eu não tinha usado ali na frente, que aí ele vai entender que eu quero fazer o diagrama de barra lado a lado, tá? Então, se eu usar esse RUI aqui, time points, ele vai colorir pelo o time points e vai usar a, essa coluna variável aqui e vai fazer o dois plots de barra embaixo, tá? Então, esse RUI aqui, ele vai saber o que que eu estou pareando também, tá? Então, eu pareei 5 e 15 para o primeiro metabólito, 5 e 15 para o segundo metabólito. Então, eu posso, às vezes, você quer contrastar metabólitos, né? Você pegou metabólitos das mesmas vias, você quer colocar no mesmo gráfico, é importante a gente saber combinar essas figuras, tá? Então, agora, eu posso fazer também direto eu fiz para dois grupos, só que agora eu vou fazer para todos. Aqui, ó, só para relembrar vocês, para selecionar colunas de uma planilha Pandas, eu só ponho cochetes aqui, tá? Abre cochetes, aí eu posso pôr uma lista. A lista você escreve cochete e os números, e os nomes separados por vírgula, tá? E aí eu selecionei duas colunas dessa planilha. E aqui nessa coluna eu tenho as quantidades do metabólito para todos os tratamentos, tá? Para todos os tempos. E aí eu posso fazer um diagrama de barra agora para todos os tempos para um metabólito, tá? Então, estou fazendo para todos os tempos para um metabólito. E aí agora eu posso aplicar, eu posso começar a mudar também e aplicar para esse metabólito, eu posso usar que é talvez o mais apropriado para o dado contínuo, é um box plot, tá? Então, aqui, de novo, eu usei o mesmo nome da biblioteca, só mudei o nome do gráfico, box plot. A sintaxe é a mesma, tá? Então, eu dei os dados, eu falei que no eixo Y eu quero representar as quantidades e no eixo X eu represento cada grupo, tá? Gente, lembrando, e tem um negócio bem legal de fazer, que aqui a gente só tem três pontos, tá? Então, o que que o boxplot mostra? Ele está querendo te mostrar como é que esse dado está distribuído. Então, lembrando lá que a caixinha, ele tem a mediana nessa linha, na extremidade inferior da caixa é o primeiro quartil, né? Abaixo dessa linha aqui estão 25% dos dados para esse metabólito, aqui na extremidade superior, terceiro quartil, e aí, até no notebook de introdução ao Python, eu mostro lá o que que é o boxplot. E aqui você tem uma continha que a extremidade da caixa menos 1,5 vezes a diferença entre quartis. E aqui a extremidade da caixa mais 1,5 entre a diferença entre os quartis. Então você sabe as extremidades da distribuição. Mas, de novo, o box plot para três pontos não é muito legal, sabe? Parece que você está mostrando uma distribuição de uma coisa que você não tem muito dado. Eu, honestamente, plot de barra até parece que é uma coisa mais naive, assim, já denota que tem menos dados. Mas, de novo, uma coisa honesta de fazer talvez seria você colocar os pontos, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu fiz um gráfico, guardei dentro de uma variável, e aí depois eu usei outro gráfico para adicionar pontos nessa variável, tá? E aí eu consigo ver os pontos que eu tenho nesse box plot, tá? Aí fica pelo menos falando assim, olha, tá um box plot só para mostrar que meus dados não estão variando muito, mas eu só tenho três pontos para cada grupo, tá? Então, eu acho legal essa representação. Às vezes também te mostra, aqui não tem a representação do valor aberrante ou outlier, né?
que ele ficaria para cima dessas linhas aqui do box plot, tá? Mas com 3 pontos a gente não tem isso, tá? Então essa é uma possibilidade também. Gente, usem e abusem de gráficos, tá? É muito importante fazer análise gráfica para vocês observarem os padrões nos dados. Não sei se eu pulei onde que eu estava fazendo a nova. Hum, tá. Aí, não, está importando aqui. E aí agora, como eu estou comparando 4 grupos, eu tenho que usar a nova, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou usar o, uma função para fazer a análise de variância, tá? Para análise de variância para um fator, que é, em inglês é um one way a nova, né? E aí eu vou fazer o teste Tuck, e vocês vão ver que o teste post-hoc me ajuda, né? Para eu saber quais grupos estão diferentes. Então, novamente aqui para a nova, esse dado que eu fiz, o box plot e o plot de barra para os 4 grupos, ele está armazenado nessa variável aqui que eu criei, tá? Então aqui eu tenho as quantidades para esse metabólito. Então, lembrando, gente, sempre univariável, né? Eu estou fazendo para uma variável, 4 grupos. E aí, para fazer a nova, eu vou fazer para eu formatar os dados, eu vou usar uma função do, da biblioteca Pandas, que ele me deixa agrupar os dados por uma variável, né? Então, aqui eu estou agrupando por tempo. E aí eu vou guardar numa variável, ele fica num formato como se fosse um dicionário. Então, se eu pegar, por exemplo, como eu agrupei por tempo, eu tenho um grupinho para 5, um grupinho para 0, um grupinho para 45 e assim por diante. Então, se eu vier aqui só para mostrar o que é o grupo, cada grupo vai ter os tempos e as quantidades para esse tempo, tá? E aí eu vou fazer, só em interesse do tempo, eu vou fazer assim, para cada grupo desse aqui, eu estou interessado em pegar só essa coluna aqui, tá? Que é a coluna dos dados, porque a análise de variância ele quer é, vetores, a ferramenta que faz a análise de variância, ele quer listas com dados, os dados de cada grupo. Então, se eu vier aqui e colocar desse jeito, ele vai me dar os vetores para cada grupo, tá vendo? Eu tenho que ter as listas com as quantidades das features para cada um dos grupos. Aí ele me deixou separadinho. Aí eu posso simplesmente vir aqui na minha análise de variância, na função que faz a análise de variância, e falar assim, olha, aplique. Então, é uma forma de falar assim, dê cada um desses grupos individualmente para essa função, para ela saber que são grupos diferentes, eu ponho esse asterisco, e aí ele executou a análise de variância para mim, tá? Então o p-valor aqui deu 5,5 elevado a menos 6, né? Então é 0,5 zeros e depois o 5, tá? Então um p-valor pequeno. Então está indicando que pelo menos um desses grupos difere. E aí, gente, o que que a sua intuição fala para você? Olha esse box plot aqui. O que que é o grupo que está diferente de todos aí? Alguém quer apostar dinheiro? Essa aí é fácil, hein? Por Então, enquanto ninguém chutou aqui no chat, não, Ricardo, mas realmente está bem ah, descarado aí. a gente pode fazer um banco de apostas. Tá, mas aí, ó, eu posso pegar esse análise e fazer o teste de Tuck, né? Acho que tem uma função diferente. E aí o teste de Tuck, eu vou usar essa mesma lista aqui que eu fiz, tá? De valores e vou imprimir o resultado. E aí, ó, fica legal, claro, por que que o post-rock é legal, tá vendo? Ele comparou todos os grupos contra todos. Ele falou assim, o 0 contra o 1, e aí tem o p-valor aqui, tem o intervalo de confiança, tá? Para cada comparação. E aí você veja que começa de 0, tá? Os grupos.
Então, como eu dei na ordem, tá? Seria o 0, 5, 15 e 45 seria 0, 1, 2 e 3, tá? Então, você vê que o 45 lá que está diferindo, 3 contra 0, 3 contra 1, 3 contra 2, ele é todo significativo, né? Todo Deus significativo. Isso aqui é uma coisa também, pode ser preciosismo, mas geralmente algumas funções elas imprimem p-valor zero, tá? Gente, não põe p-valor zero em publicação as coisas. É, dificilmente seria zero de verdade. Significa que você não tem precisão bastante para saber quão pequeno é esse número, tá? Então, o legal é você fala assim, é menor que 0,0001, tá? Fica mais bonito, é mais elegante fazer isso. Não dá zero, o valor não é zero. Tá bom? Então, a gente fez isso aqui, mas será que tem um jeito de colocar isso num gráfico? Eu vou colocar esse código aqui no meu no outro notebook, ele está até bem separado, tá? Só porque eu tô com medo da gente não conseguir chegar no Vulcano Plot e lá a gente pode discutir um pouco mais. Então, eu vou só colocar um código aqui para a gente colocar o teste de Turing num gráfico, tá? Vocês veem como é que fica bem legal, intuitivo, post-hook. Será que tem que importar o Eu pacote acho que que tem vem? aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, que eu quis ser mais rápido e pular uma célula, mas você não. Isso aí é até legal, talvez, ter acontecido, gente. As células que estão em ordem no seu notebook, a ordem das células, ela vai guardando coisa na memória. Então, como a Joana falou, eu não importei essa função aqui que eu deveria usar, tá? Então, o código não sabe onde que está essa função. Então, se eu vier aqui importar primeiro, aí tá vendo? Esse jeito aqui é só uma função diferente. Aqui ele te dá uma matriz é, simétrica, né? De todas as comparações. 15 contra 15 não tem diferença, né? O valor vai ser um mesmo, não tem diferença nenhuma. Mas aí 15 contra 45. Aí tá vendo? Aqui ele pôs o p-valor 0,01. Não dá perfeito assim o p-valor. Ele pôs esse número porque era um número pequeno que ele não conseguia nem calcular, nem ter precisão para mostrar. Então ele pôs assim, fica mais bonitinho. É, aí agora, se eu rodar essa célula, ele vai rodar, né? Eu estou fazendo isso aqui, esse código aqui todo é para chegar nesse formato. Eu quero esse formato porque o que é isso aqui? Essa matriz é uma matriz simétrica, então ela tem repetido. Ela tem 15 contra 45 aqui e 15 contra 45 aqui. Então ela tem repetido todos, né? Então eu coloquei só nessa forma longa aqui, é, uma vez só cada comparação, 15 contra 5, 15 contra 0 e o p-valor correspondente, tá? Que aí eu posso usar essa forma para fazer um gráfico, de novo, isso aqui é bastante código, tá? Estou colocando isso aqui. E, gente, uma habilidade legal, eu sei que por cansaço e por complexidade, nós estamos agora na metade dos participantes já. Você não precisa, às vezes, escrever todo o código ou entender todo o código, tá? Então, por exemplo, se algum colaborador seu ou você for estudar esse código e quiser fazer para os seus dados, você vai ter que vir aqui e mudar o número do metabólito, talvez os grupos que você tem nos seus dados que vão ser diferentes, e você pode reutilizar o mesmo código. Depois que você vai ganhando alguma intimidade com o código, vai ficando mais fácil fazer isso. Você usar códigos de outras pessoas, usar códigos que tem em repositórios, em cursos legais, tá? Então, quando eu faço esse código aqui para comparar, eu uso esse pacote aqui, Annotator, que eu fiz aqui ó, um box plot igualzinho que a gente tinha feito, guardei numa variável, e aí eu dei para essa função aqui, a anotadora, para ela colocar para mim os p-valores no gráfico. Aí fica um gráfico bem legal, sabe? Padrão de publicação e tudo. Se você não gosta desse visual, às vezes você pode mudar mais cores, coisas. Mas aí ele te fala, tá vendo? Ó, ele dá a barrinha. Realmente o grupo 45 ele foi estatisticamente diferente de todos os outros. E entre os grupos 0, 5 e 15 não tem diferença estatística, tá? Que é o que a tabela do TUC estava nos mostrando e agora a gente está vendo graficamente, tá? Então,
Ótimo. Então a gente acabou esse segundo bloco. Agora a gente vai fazer, a gente está fazendo um univariado, né? A gente fez um metabólito, dois grupos, um metabólito, vários grupos. Aí agora a gente vai fazer para vários grupos, tá? Então, primeira coisa eu vou fazer a nova para vários grupos, tá? É, deixa eu fazer, deixa eu ver como é que eu faço aqui, se eu coloco os simples primeiro, tá? É, isso aqui, gente, não tá. Isso aqui, honestamente, já faz tanto tempo que eu uso esse negócio que eu não sei nem se eu, quanto desse código que eu escrevi, quanto que eu copiei de algum outro lugar que eu deveria estar dando crédito, agora eu não estou. Mas basicamente eu fiz uma função, tá? Então, o que é fazer uma função? Você deixou esse bloco de código aqui, se você estudar um pouquinho de Python, ver naquela introdução que eu fiz, que vai repetir uma análise que você faz com muita frequência. Então, o que eu uso nessa função? Eu recebo os dados, eu recebo o nome de uma coluna que me dá os grupos, e eu recebo o nome das features que eu quero comparar esses grupos. E aí, em programação, tem uma coisa que a gente faz que é um loop, né? Eu repito, para cada uma das features que eu dei, faça um teste estatístico, que eu posso escolher qual método que é aqui, comparando os grupos que eu dei aqui na minha função, tá? Então, eu vou fazer isso aqui para eu automatizar. Mas se você, de novo, quando você estiver começando a programar, é ok você fazer um for do lado de fora, tá? Talvez até para fins didáticos fosse melhor eu ter feito esse código aqui separado, tá? Mas você usando essa função, ela vai fazer o teste que você escolher para todas as features que você escolher nos grupos que você escolher. E, de novo, você pode ter diferentes formas de dividir seus dados, né? Você pode ter diferentes tempos de amostragem de diferentes espécies em diferentes regiões geográficas. Então, você pode testar o que está influenciando no meu metabolismo: geografia, genética, tempo. Então, a gente pode fazer testes individuais para essas coisas. Por isso que é legal você ter uma forma automatizada de fazer isso, tá? Então, ó, vamos ver como é que usa isso aqui. Então, eu tenho esse código automatizado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou pegar a minha planilha, de novo, não normalizada, eu vou normalizar depois. Eu quero comparar os grupos por tempo. As colunas da minha tabela estão as features que eu quero comparar. Então, eu dou todos os nomes das colunas. Eu quero usar a nova para as comparações, tá? Então, ó, Ricardo, diga. aproveitando que você falou sobre os dados não normalizados, Eleazar perguntou aqui se os dados devem ser sempre normalizados e escalados antes da análise estatística e como isso impacta, o algoritmo de normalização no resultado do teste estatístico. Excelente pergunta. Então, eu ia deixar isso para abordar depois. É, as normalizações, é, tem dois tipos de transformações clássicas que a gente aplica nos dados, principalmente antes de testes paramétricos. A normalização, na maioria dos casos, o seu intuito é controlar um efeito experimental. Então, por exemplo, um efeito clássico em metabolômica. Os metabólitos no meu experimento têm quantidades diferentes que eu detectei no espectrômetro de massa. Foi porque eu pipetei mais de um ou do outro, ou foi porque essas células produzem mais do que o outro? Então, você tem uma literatura, muitas abordagens diferentes. Tem gente que tem comunidades que usam padrão interno, tem comunidades que usam a normalização baseada nos dados. E aí, a gente vai usar o tipo mais simples hoje, né, que é o TIC. E no GitHub aqui, eu coloquei um texto para a pessoa que perguntou, que discute exatamente
o que que até o título chama isso, tá? Normalização e escalonamento, consequências para análise de dados, tá? Então, eu não tenho tempo de discutir isso aqui, de fazer todas as modalidades diferentes. Eu acho que não vou nem conseguir terminar o código todo que eu fiz. Nesse texto aqui vai ter mais informações, tá? Então, normalização geralmente é para tirar um efeito experimental. Escalonamento geralmente, por exemplo, para métodos paramétricos, você poderia, por exemplo, aplicar um log para mudar a escala dos dados e deixar eles com a distribuição normal. Tá? Essa é uma prática que pode ser feita. Quais métodos que tem que usar? Às vezes depende de como que o seu dado é gerado, como que ele é produzido, tá? E às vezes alguma variação do seu experimento. Não tem uma resposta única para tudo. Às vezes você tem que testar para o seu conjunto de dados, tá? E por isso que é importante você ter literaturas como essa, que você vê quais os métodos que estão disponíveis. Aqui ele tem uma discussão breve de prós e contras de cada um dos métodos de normalização e de escalonamento, tá? Então, é importante normalizar. Aqui eu estou fazendo só para mostrar, mas no provocando plot, que é o que a gente tiraria conclusões dos dados, eu vou normalizar antes, tá? Pelo método mais simples. Ficou respondido? Se não tiver respondido, Sim, eu creio que expando. sim. Se eu não estou enganada, no MetaboAnalysis ele vai usar os dados não normalizados do seu conjunto de dados. Se eu não estou enganada. No Você Metabo tem que dar uma. Analyst, naquelas trilhas que você vai clicando, páginas que você pode optar por normalizações e escalonamentos, tá? Aham, Então, certo. eu acho que você pode tanto colocar sua planilha normalizada e desabilitar normalizar lá, quanto você pode pedir para a ferramenta fazer normalização para você, tá? Legal, legal. Então, ó, aqui, se eu olhar aqui as colunas da minha. Por que que eu pus de um para frente? Python começa a contar no zero, né? Então, a primeira coluna, ele me dá, é a coluna que é o título dos time points, né? Time points. Então, eu não quero ela como nome, então pus de um para frente. Então, o que é que eu estou falando para minha função? Olha, compare os metabólitos que estão nessa planilha de acordo com o agrupando por time points e compare todos os metabólitos que estão listados nessa coluna aqui com análise de variância, tá? Aqui, como processadores modernos, blá, 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 só tem 2.000 metabólitos, vai durar segundos, tá? Então, se você tem um conjunto de dados maior, pode demorar um pouquinho, mas, assim, hoje em dia, você veja, gente, às vezes você vai discutir, eu trabalho com dados de larga dimensão e poder computacional. Gente, os computadores hoje a gente está rodando na nuvem do Google, não precisa instalar nada, é muito legal isso aqui. Tá, e aí, ó, como é que essa funçãozinha formata os dados? Ela deixa um formato bem intuitivo, assim, de você analisar, tá? Ele deixa o, o valor da nova, né, da estatística F e o p-valor aqui, tá? Certinho. E aí a gente pode vir aqui também e agora de novo, eu testei para cada metabólito, eu fiz um teste hipótese. Então eu testei múltiplas hipóteses, eu inflei a minha taxa de falsos positivos. Eu tenho que vir aqui e aplicar a correção. E aí, gente, ó, eu tenho essa aqui, esse pacote, essa função múltiplo testes aqui, que eu importei aqui desse pacote de métodos estatísticos aqui, eu posso simplesmente vir aqui e aplicar dessa forma, tá? Então, se eu vier aqui e aplicar, eu vou ver aqui que eu tive um resultado não satisfatório, que eu vou contar para vocês depois o que que é, tá? Estou fazendo isso aqui em interesse. Aqui, ó, eu vou dar um monte de erro, porque eu tenho valores faltantes nos meus dados, tá? Que não teve preenchimento de pico no MZMine e eu não preenchi. Então, eu vou fazer uma técnica mais básica de imputação de dados,
que está nessa referência aqui também, ó. Está discutido nessa referência aqui que eu passei para vocês. Eu vou fazer, e aí vou normalizar os dados depois que eu fizer a imputação, e aí eu vou conseguir calcular os p-valores corrigidos na frente, tá? Aqui eu não calculei. Mas para os p-valores, eu posso ver, por exemplo, desses 2.000 e tantos metabólitos que eu tenho, deixa eu ver aqui de novo quantos metabólitos que eu tenho, né? Se eu fizer assim, ó, TA nova e pedir o formato dessa planilha, ele me fala que eu tenho 2.451 linhas, 3 colunas. Então, né, no meu conjunto de dados, eu tenho 3.451 metabólitos. Aí eu posso ver quantos dele passaram na nova, no filtro da nova. De novo, não é legal usar o p-valor não corrigido, tá? Aqui só como eu não fiz imputação dos dados, deu esse erro. A gente, com o valor p-valor não corrigido, a gente, tipo, quase um pouco menos da metade dos nossos metabólitos passaram na nova. Quer dizer que pelo menos um dos grupos difere ali, né, de intensidade. O que é interessante, né? Se fosse depois de normalização e tudo, seria um dado excelente, né? Geralmente não é assim, tá, gente? Aí, gente, eu fiz um negócio aqui, acho que eu vou pular, lá Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é que, assim, toda vez que você está usando um código novo, isso aqui está fazendo um teste estatístico para 2.000 metabólitos. Aí te dá uma planilha com todos os p-valores. Desconfie que as coisas estão erradas, tá? Faça na mão ou com código por pelo menos um. Aí no notebook que eu fiz tem o Sanity Check, tá? Que eu pego o metabólito 4 aqui, repito e tem que chegar no mesmo p-valor. Só para você ver que o dado está formatado certinho, você está confiando no dado, tá? Eu vou pular essa parte porque para a gente chegar no vulcano plot. Tá, então, beleza. Eu agora, como eu falei, eu tenho, se eu fizer assim, ó, na minha planilha, já cheguei na última etapa, tá, gente? Calma que nós vamos terminar a tempo. Se eu fizer isso aqui na minha planilha, eu vou falar assim, tem dado que não é um número que está faltando no meu conjunto de dados, aí ele me retorna uma matriz de verdadeiro ou falso. Aí eu posso, não é nem bom encavalar a função assim, mas eu posso vir aqui e falar assim, some os verdadeiros ou falsos. Aí ele vai somar nas colunas, nas colunas, isso mesmo, os tabulas estão nas colunas. Ficou difícil de ver, né, se eu tenho. Mas aí eu posso falar assim, soma todas essas linhas aqui para ver se eu tenho algum dado faltante. E eu tenho bastante, tá vendo? Essa planilha, ela tem o Metab, eles são 12 linhas, né? E tem uma coluna que é de metadado, então 2.452 células. Quantidades de metabólitos, né? Não, isso aqui é 51, né? Porque tem uma coluna que é. Então, tem esse número de quantidades de metabólitos na planilha. E eu tenho aqui poucos metabólitos que não foram preenchidos pelo MZMine no pick-picking, né? Se eu fizer uma fração aqui, ó, dá uma porcentagem, deu, sei lá, menos que 6%. 6% dos meus dados estão sem valor, tá? Então, nesse livro, nesses, a gente vai aplicar logaritmo de zero ou de número não determinado não está definido. Quando a gente vai aplicar o teste estatístico, ele tenta calcular a variância, se tem um número e a média, se tem um número faltante, ele vai dar erro, vai dar um NA na resposta. Então, é sempre bom fazer alguma imputação de dado para a gente conseguir fazer o teste. Porque, às vezes, por exemplo, você tem três amostras, você tem três amostras de um grupo inteiras e duas amostras de outro grupo, às vezes dá para você ter uma noção se você conseguir fazer alguma imputação. Então, o tipo de imputação mais simples que existe, eu poderia ter, por exemplo, as features aqui, elas estão em escalas na ordem de centenas de milhar, né? Que é o dezenas de milhar, que é o valor de intensidade arbitrário desse espectrômetro de massa. Eu poderia preencher todos os dados faltantes por um.
que aí eu não ia ter problema com zero para tirar logaritmo nem nada e não ia interferir na minha análise, porque não ia modificar a minha análise muito em relação a essas magnitudes. Mas tem um método que está discutido nesse paper, que é um dos métodos de imputação que é o mais simples, que é pegar o menor valor de metabólito observado em todo o experimento, todas as amostras, todos os metabólitos, e pegar 2/3 desse menor valor e substituir em tudo, tá? Então, como que eu faria isso? É, de novo, se eu pegar a minha planilha aqui, ó, selecionar só as colunas que são os dados, tá? É por isso que eu fiz do 1 para frente aqui. Aí eu posso vir aqui e guardar dentro de uma nova variável na memória. E aí aqui, ó, eu vou fazer assim, eu vou criar um valor que é o valor mínimo de feature que eu consigo observar no meu experimento. Então, seria o mínimo de todas as linhas para cada coluna, e aí o mínimo de todas as colunas. E aí eu consigo pegar o valor mínimo de todos os experimentos, de todos os metabólitos que eu observei, que é 3.000 e alguma coisa, que é inclusive até bastante alto. E aí, o critério que está nessa referência bibliográfica que eu passei para vocês é para a gente fazer os cálculos subsequentes, é pegar 2/3 desse valor mínimo e substituir em todos os valores que estão faltando na minha planilha, tá? Então, se eu fizer isso aqui agora, ó, eu coloquei na minha planilha original, eu usei a função complete o nota number, né, o NA, com o valor 2/3 do valor mínimo, e aí o in place aqui é para já transformar na minha matriz mesmo, tá? E aí eu posso até voltar aqui em cima e pegar aquela linha que eu fiz aqui com vocês, ó, vou copiar aqui. Aqui eu vi quantos valores faltantes eu tinha. Então, isso aqui é antes de eu substituir na minha planilha. Agora, se eu voltar aqui, ó, tem que dar zero, porque eu substituí todos os valores que estavam faltando. Então, agora eu não tenho nenhum valor faltando na minha planilha, tá? Não vou ter esse problema aqui mais, ó. Esse problema foi causado por causa disso, tá? Eu não conseguia calcular o p-valor corrigido aqui para ninguém, porque eu tive um monte de NA aqui nos testes que eu fiz, e aí o p-valor ele não conseguiu corrigir, tá? Ótimo. Então, eu fiz a imputação de dados, e aí agora eu vou fazer a normalização, tá? Na referência que eu passei para vocês, eu coloquei, tem lá a discussão de normalização por Total Ion Chromatogram, que é uma das mais clássicas para metabolome, e o PQN, né, o Probabilistic Quotient Normalization. Então, tem a discussão das duas, que são normalizações clássicas, mas estão surgindo muitos métodos de normalização, tá? Alguns baseados em aprendizado de máquina, que acho que são muito promissores, acho que é importante ficar a par desses métodos. Então, a gente vai aplicar esse mais básico. Basicamente, eu estou colocando a quantidade de todas as amostras é igual a 1. Então, vai ser a soma das quantidades de todas as amostras vai ser igual a 1. Que aí, eu sei que todas as amostras estão considerando a mesma quantidade. E aí o que vai variar é a proporção dos íons que eu estou comparando, né, entre amostras, porque esses íons estão proporcionais dentro de cada amostra. A ideia aqui é que se eu tivesse colocado mais, ou por algum erro experimental, da amostra A do que da amostra B, por exemplo, essa normalização corrigiria isso, tá? Nessa literatura que eu passei, ela tem falando, por exemplo, os contras da normalização por PIC, por exemplo, se você tem um dado anômalo, um pico, um contaminante que está muito alto, ele vai ter uma influência muito alta na normalização, tá? Então é importante tomar cuidado também. Então, opa, eu tenho que colocar esse negócio no. Ah, eu fiz aqui, ó. Então, eu vou criar uma matriz aqui que só tem dados numéricos, tá? Não tem os dados, as
a coluna de metadados, tá? Com as linhas do tempo, porque eu não quero normalizar isso, não faz sentido. E aí eu tenho agora meus dados normalizados. É aqui, ó, para checar a ideia dessa normalização é que todas as, as amostras têm que somar para um, tá? Então, se eu vier aqui, ó, e fizer a checagem, a intensidade, a soma da intensidade de todas as amostras após a normalização tem que somar para um, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu sei que todas as amostras estão somando para um, tá? É importante fazer isso porque, gente, é muito fácil cometer erro, é muito importante quando vocês estão aprendendo, vocês colocarem esses cheques nos códigos de vocês, porque isso aqui, ó, se eu não tivesse colocado aqui que eu quero é, fazer por linhas, então o que que eu estou fazendo aqui? Para cada linha dessa planilha, pegue cada um das células da planilha e divida pela soma da linha, tá? Se eu tivesse, se eu não tivesse posto esse um aqui fosse zero, ele estaria somando as colunas, estaria totalmente errado, entendeu? É fácil cometer esse tipo de erro, então a gente tem que fazer essas checagens aqui, tá? Aí, é, eu vou só colocar o código do para a gente fazer o Vulcano Plot aqui. Então, ó, o Vulcano Plot classicamente é para comparar dois grupos, tá? Até porque a ideia do fold change, eu até adapto às vezes, eu não sei se tem muito literatura nisso, mas eu posso fazer assim, um grupo de interesse contra a média geral ou contra todos os outros. Aí eu consigo fazer fold change, né? Porque no Vulcano Plot eu estou sempre comparando o numerador, que é a minha referência, pode ser o tratamento ou contra o controle, ou um grupo de referência contra algum que você quer comparar. Então eu preciso desse fold change, desses dois grupos. O clássico é fazer dois grupos. Então eu vou fazer aqui, vou pegar desses quatro grupos que a gente tem, e vou comparar dois, tá? Então, ó, se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu vou querer comparar o 15 com o 45. Se eu fizer essa linha aqui, eu pego todas as linhas da minha matriz, que são amostras correspondentes ao índice 15, tá? E aí eu vou fazer essa mesma coisa aqui para o 15 e para o 45, para eu pegar os índices das linhas que eu quero comparar, tá? E aí eu vou deixar o código todo aqui, porque eu já falei em detalhe de cada pedaço lá em cima. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Peguei os índices das linhas que são do grupo 15, os índices das linhas do grupo 45, e aí eu vou aplicar o teste para todos os metabólitos. Então, eu vou de coluna em coluna nos testes, e aí, para cada metabólito, eu comparo só as linhas do 15 com só as linhas do 45, tá? E aí eu pus aqui que a variância não é igual entre os dois, só para a gente lembrar daquele parâmetro, mas podia ter deixado igual aqui, tá? E aí, se eu aplicar o t-teste desse jeito aqui, t-teste individual, para dados independentes desse jeito aqui para todos os meus metabólitos, eu vou ter uma planilha com o valor calculado do t-teste e o p-valor, tá? E aí depois eu posso aplicar um método de correção para múltiplos testes aqui, tá? Então, novamente, eu estou fazendo isso aqui, fiz em segundos, uma fração de segundo até, eu acho, para 2.000 metabólitos. E aí, olha que legal, ó. Se eu vier aqui e olhar os p-valores dos 2.400 e alguma coisa metabólitos que eu calculei, quantos que dão significativos para esses dois grupos? Aí, 1.176, né? Só que aí o que está interessante para mim são os p-valores corrigidos, né? Então, eu quero o p-valor corrigido, que também tem um número bastante, né? Vejam que a correção por false discovery rate é, é menos restringente, né? Que se eu tivesse feito um Bonferroni. Vocês podem até conferir depois, tem jeito nessa mesma função aqui, ó, eu mudar um método aqui para Bonferroni, tá? Não vou fazer agora porque a gente vai dar na conta o tempo. E aí, ó, só para a gente inspecionar essa tabela, para ver como é que ela fica.
Aí vai ficar a estatística, o p-valor e o p-valor corrigido, tá vendo? E aí, com essa tabela, a gente agora tem que calcular o fold change. O que que é o fold change, então? Aqui é arbitrário, tá? Eu fiz pro o grupo 15 no numerador e o grupo 45 no denominador. Aí, na hora que a gente gerar o gráfico, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E aí, o código para gerar o- os dados para gerar o gráfico é até tranquilo de entender, tá? Depois vocês derem uma olhada. O que que eu estou fazendo aqui? Calculei o fold change também, né? Apliquei para cada metabólito. Eu fiz a média do numerador pela média do denominador. Então, fiz o fold change. Aí, depois, eu fiz o log 2 do fold change, o log menos o log 10 do p-valor e menos o log 10 do p-valor corrigido. Eu vou usar só o p-valor corrigido, tá? Mas eu já tinha feito aqui de qualquer jeito. E aí, depois eu criei uma coluna para falar se passou nos thresholds do Vulcano Plot, que é o quê? Geralmente o Vulcano Plot ele fala assim: eu quero saber, eu quero colorir só o que é estatisticamente significante para o p-valor corrigido e só o que tem o fold change acima de um número fixado, tá? Então, se eu quiser falar assim, eu só quero que mostrar o fold change, onde o tratamento está duas vezes a quantidade do controle. Aí eu posso alterar aqui nesse fold change, tá vendo aqui, ó, o valor aqui que eu coloquei. E aí aqui a significância, o corte de significância 0,05, mas podia ser 0,01 ou qualquer outro, para colorir só aquelas coisas daquela significância e daquele fold change que eu estava interessado, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ele gerou todos esses dados. Então, ó, vamos só ver a nossa planilha aqui, ó, como é que ela fica o dado. Nosso dado, se eu inspecionar ele, essa transformação. É isso aqui que eu preciso para fazer o Vulcano Plot, tá? Porque o Vulcano Plot é um scatter plot, é um diagrama de dispersão, tá? Só que você calculando o p-valor, o fold change e sabendo, fazendo acima ou abaixo do threshold aqui, aí é o que você vai conseguir formatar seu Vulcano Plot, tá? Então, lá no notebook, eu passei para vocês uma função para fazer o Vulcano Plot, tá? Mas o código é bem simples. Eu vou colar ele aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Ricardo. Eu acho que deu uma micro travada no meu computador aqui, desculpa. Ah, então, se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho o nosso bendito Vulcano Plot, tá? E aí, de novo, o que que é log 2? Porque aí, se fosse log 2 de 2, não, vai dar um aqui nessa escala, né? Então, quer dizer que tem duas vezes mais na sua condição de tratamento do que aqui, que na verdade é o 15, né? A condição referência que eu setei, do que no 45. E aí, se der menos um aqui, quer dizer o quê? Que tem duas vezes mais no 45 do que no 15, tá? Então, fica meio intuitivo você fazer essa análise aqui. Então, quanto mais distante no eixo X aqui, maior é o fold change, né? Mais vezes tem em uma condição comparado com a outra, e quanto mais alto aqui, no eixo Y aqui, menor é o p-valor, maior é a significância, menor é o erro que você cometeria ao rejeitar a hipótese de nulidade, tá? Então, então aqui você vê que já diminui bastante o número de metabólitos, né? Eu fiz duas coisas lá no notebook que eu deixei para vocês. Eu vou finalizar aqui com um gráfico dinâmico, tá? Que dá para a gente ver qual metabólito que é aqui.
Mas lá eu fiz um código para escrever o número do metabólito aqui do lado, tá? Porque você tem que ter essa capacidade, porque assim, se você resumir só desse jeito, o gráfico não te fala muita coisa, né? Você tem que ser capaz de saber quem que é esse cara aqui e quem que é esse cara aqui, tá? E aí você pode vir aqui na tabela, lá no código também tem para eu ordenar por fold change. Eu posso ordenar por fold change do valor absoluto do maior para o menor, ou ordenar por p-valor do menor para o maior, tá? Então, e aí você descobriria quem que são esses metabólitos aqui. Lá no código também está feito isso, tá? Eu vou terminar Ricardo, Oi. antes de você passar para a dinâmica, Ah, uma pessoa perguntou se os pontos coloridos em azul e vermelho seria como os VIPs nas análises multivariadas, os VIPs. assim, essa é uma excelente pergunta, na verdade, porque tem diferentes métodos de gerar VIP, tá? Em métodos multivariados. Mas, assim, o mais simples, por exemplo, você pegar os loadings de um PCA ou os loadings até de um PLS. Tanto o PCA com o PLS, eles são métodos que são combinações lineares das variáveis originais. Ou seja, é, é como se eu tivesse, assim, em média, como que todos os metabólitos separam meus grupos. E aí, cada um dos metabólitos vai ganhar um pezinho na hora que você estimar o modelo de PCA ou PLS. Geralmente, o VIP ele correlaciona com a significância estatística de um teste univariado, tá? Então, por que acontece? Na hora que você está estimando um VIP lá, o que é? É um metabólito que é muito bom para separar dois grupos. Então, seria um metabólito que é muito diferente entre os dois grupos. Então, tem uma correlação, tá? Só tem que tomar cuidado que, por exemplo, se você pegar um método não linear, tipo um random forest, aí lá ele tem uma atribuição de importância que ela é diferenciada, porque aí você está criando combinações não lineares das variáveis originais, tá? Então, não necessariamente o método de variável, de importância de variável de método multivariado é igual à análise univariada, teste de significância. Depende do princípio do método que você está usando, tá? Não sei se respondeu, se quiser que eu expanda. Tá ótimo, obrigada. Acho que meu computador está quase dando a validade. Vocês estão me ouvindo, né? Alô? Acho que. Opa, estão me ouvindo? Alô? Perfeitamente. Não travou aqui, É, não. então, para mim, travou e são problemas. Estamos enfrentando problemas técnicos. Acho que eu estou com muita coisa aberta aqui. Alô? Oi, Ricardo, a gente te ouve. Quer dizer, eu te ouço. Acredito que Tá. todo mundo. É, eu tô... Joana, até aviso pessoal, eu só vou tentar fechar algumas coisas aqui para ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar, tá? Sem problemas. Agora começou a travar um pouco sua voz. Não sei se você me escuta. Mas fica à vontade aí, o tempo que você precisar. Pessoal, acho que eu vou iniciar aqui e vou tentar entrar de novo só para concluir, tá? Eu vou pegar a imagem feita Uhum. do Boxplot só porque eu não estou conseguindo. Uhum.
Mas pelo menos agora sua câmera e seu microfone voltaram, Ricardo. Então, vou ver se eu consigo só fechar o browser aqui. Eu fui abrindo a apresentação, aba de browser, aba de browser, aba de browser. Vamos esperar uns 5 minutinhos, pessoal. O Ricardo me mandou uma mensagem e falou que teve que reiniciar mesmo, que travou. Então ele já deve entrar em 2, 3 minutinhos, aí a gente conclui. Tá, desculpa aí, pessoal. Imagina. Abrindo aba. O navegador, hein, consome uma quantidade impressionante de memória, né? Todo dia aumenta mais. Então, eu só vou abrir no GitHub. O legal do Colab também é que o estado final que eu gravei o notebook lá e deixei para vocês, ele fica preservado. Então, eu estava fazendo em tempo real aqui. Só que agora, se eu voltar lá e só mostrar o gráfico para vocês, ele vai estar preservado no o gráfico que eu quero mostrar. Que eu só quero mostrar que a gente consegue fazer um gráfico dinâmico e mostrar, e você conseguir ver dentro do seu notebook exatamente qual metabólito que é aquele que está dando a diferença estatística desejada, tá? Então, se você for aqui no seu no notebook, abrir no Colab, ou será que não sei se eu, agora não sei se eu, só os gráficos estáticos que ficam preservados ou dinâmicos, né?
Então, ó, essa biblioteca de gráfico dinâmico, né? Então, eu fiz como as outras, tá? Eu importei e fiz a sintaxe muito parecida com o que faz com o Python. E aí aqui a gente consegue passar o mouse e ver exatamente o fold change e o p-valor e tudo no log 10 e log 2, né? E aqui, ó, eu adicionei uma coluna com o nome do metabólito. Isso aqui também podia ser uma anotação do GNPS, tá? Nesse notebook tem código para fazer com anotação do GNPS também. E aí agora a gente consegue ver o nome do composto, tá? Então fica mais fácil você ver quais esses compostos que têm essas alterações drásticas e continuar, né, a sua análise exploratória. Tá? Então, gente, desculpa aí ter me estendido, mas era isso. Se vocês quiserem algum um tempo mais para pergunta, eu estou à disposição de vocês aqui. Com certeza, Ricardo. Obrigado. Imagina, não tem nada que se desculpar. Ainda mais que o pessoal estava pedindo o Vulcano Plot, então tinha que apresentar mesmo. Obrigado mais uma vez pelo curso. Eu, particularmente, não conhecia o Google Colab e já quero começar a testar também. Né? Eu tenho um pouquinho de experiência com o R Markdown, então é similar mesmo, como você comentou, né? Mas é muito mais prático, muito mais visual, talvez, e né, mais direto de usar. Acho que a gente pode passar por algumas perguntinhas, então. A maioria está agradecendo, excelente curso, muito obrigado, pela explicação, pela informação. Então, vários elogios ao pessoal que está. E uma pergunta da Tânia é: quais as vantagens e desvantagens em relação aos métodos que você nos apresentou com o Metabo Analyst e o Metabo Escape, para quem tem Brooker? É, então, Tânia, né? Uhum. Assim, depende, né, do que você saber uma linguagem de programação ou saber usar um ambiente colaborativo desse, ele expande muito os seus horizontes, os tipos de análise que você pode fazer, as mudanças que você faz numa análise. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Metabo Analytics é excelente, tem as ferramentas principais, tem bom financiamento, está num grupo que está constantemente melhorando a ferramenta, mas aí sai um artigo novo de um método de normalização. Aí você ou um colaborador seu sabe ler o método no paper e escrever aqui no notebook. Você implementa, o artigo saiu hoje, você implementa amanhã, se você quiser, entendeu? O Metabol Analyst talvez demore meses, anos, talvez nunca vá para o Metabol Analyst, entendeu? Então, todas essas ferramentas, os softwares dos vendedores espectrômetros são excelentes, fazem análises ótimas, mas eles ficam limitados, né? Então, assim, saber uma linguagem de programação, ela expande os seus horizontes em tipos de análise que você pode fazer, tá? Mas tem uma coisa que é essencial, é você tentar fazer a análise com o maior rigor que você puder. Então, se você for uma pessoa rigorosa que está usando o Metabo Analyst ou o Metaboscape ou qualquer coisa, tá ótimo, tá? Assim, esse é o essencial, mas as linguagens de programação, linguagem de scripting, essas plataformas de compartilhamento e de prototipagem, como são essas, são fantásticas, estão crescendo muito rápido, tem muita ferramenta. O Colab mesmo já está implementando umas coisas que, por exemplo, às vezes você tem um colaborador ou uma pessoa que sabe mais de código, aí ele faz o Colab e faz um widget, tipo um botãozinho aqui no Colab que depois você só tem que trocar o dado e apertar o botão, entendeu? Então, é um jeito muito mais rápido de você ter um programa que é adaptado à sua necessidade também, tá? Porque tem isso também, talvez o Metabon aí você fala assim, e se eu pudesse fazer mais isso? Se eu fizesse essa análise de via e pegasse os metabólitos da via e fizesse esse outra coisa. Aí não tem lá, mas se você sabe programar, você ou algum colaborador, sabe usar a plataforma também. Às vezes você não precisa saber usar a fundo a plataforma, se você souber interagir com ela, usar, interpretar os resultados, já é um grande avanço também, porque aí você colabora com alguém que programa, que te faz esse notebook. Esse notebook a gente poderia estar compartilhando por e-mail. Você abriu no seu computador,
carregar o seu dado aqui, do jeito que a gente fez, né, na pastinha aqui do lado, ó, e mudar para o seu dado, entendeu? É lógico que no início você esquece que tem que pôr a vírgula, onde que põe. No início demora, mas depois que você aprender também, você tem muitas vantagens, tá? Perfeito, Ricardo. Tem mais duas perguntinhas. A primeira, eu vou, talvez se a pessoa ainda estiver aqui, talvez pedir para reformular, porque acho que ela perguntou durante alguma explicação e agora talvez esteja meio fora de contexto, porque ela só comenta sim, vários metabólitos de dois grupos, é uma pergunta. Então, não sei ao que a pessoa estava se referindo, então, por favor, mande de novo no chat. Enquanto isso, eu vou fazer a segunda pergunta, que é uma continuação também do que você respondeu sobre os VIPs, né? E a pergunta é: esses pontos coloridos no vulcano no plot, como seriam apresentados se não são os VIPs? Então, é isso que eu estou falando. É assim, gente, diferentes métodos estatísticos, a gente olha para diferentes ângulos dos dados, tá? Eu tentei fazer um resumo bem grosseiro, bem simplista de que é por exemplo, um PCA. Você faz uma combinação linear das variáveis e aí você faz uma projeção, uma dimensão reduzida para ver como é que separa os grupos de dados. E aí, cada pezinho dos seus metabólitos, ele contribui para separar as variáveis. E você pode olhar para os loadings do PCA e ver qual que é a contribuição de cada variável. Aí, na hora que você vem para a estatística univariada, você fala assim, eu estou testando a hipótese de que duas médias são diferentes, baseado naqueles princípios que a gente viu lá. Tem uma correlação, mas é um método diferente. Então, assim, não necessariamente tem que dar o mesmo resultado, entendeu? Vai ter algumas diferenças porque o método é diferente. Às vezes, ele está te dando uma informação complementar dos seus dados, entendeu? Às vezes, um VIP, ele, ele como é uma combinação de variáveis, ele está te dando uma resposta conjunta de metabólitos. Aqui, ele está te dando uma resposta mais individualizada. De qualquer forma, você pode pegar uma tabela de VIP e uma tabela e você vai observar que, dependendo do conjunto de dados, do problema que você está estudando, vai ter uma correlação. Os mesmos que estão no VIP estão também o, marcados aqui no boxplot, né, que tem um fold change grande e uma significância estatística grande. Então, a resposta resumida são coisas diferentes que você está olhando, tá? Não necessariamente são iguais, depende de qual que é o princípio do método multivariado e de forma geral, os métodos são complementares, tá? Mas eu ia emendar exatamente essa pergunta que você comentou porque no fim, se você tem um metabólito na univariada tem um fold change alto, ou seja, tem uma grande diferença entre a mediana dos grupos e um P baixo, provavelmente esse metabólito, esse feature também vai aparecer no VIP, porque ele é importante, ainda que o algoritmo seja diferente, né? Tem igual você falou, deve ter um overlap, né? Deve ter Sim, um sim, geralmente tem. Só importante, Vinícius, essa coisa que você falou, além dos métodos, tem que ver, por exemplo, você usa o Metabanalyst, a colega, esqueci o nome, estava falando que no Metaboanalista normaliza, normaliza. Lá você tem, naquela sequência de telas, você tem várias opções de normalizar e escalonar os dados. Cada opção que você faz vai alterar o resultado que você tem, entendeu? Então, o resultado final é a soma das várias alterações que você fez e se você, é, dependendo do como você fez na análise univariada e na multivariada, isso vai impactar no seu resultado também, tá?